ler esse texto nesse momento. A parábola do semeador. Mateus 13, nós vamos ler a partir do versículo 3 ao versículo 8. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém. Podem sentar. Estava meditando nesse texto, e eu fiquei pensando nesse semeador, e ele saiu para semear. E a semente que ele levava era uma boa semente. Embora tenha caído no meio do caminho, entre pedregulhos, embora tenha caído em lugares onde ela não prosperou, mas a semente era boa. O versículo 8 diz que quando caiu na boa terra, ela deu frutos, muitos frutos. Deu a 100, deu a 60 e a 30. Então a semente era boa, embora caiu em lugares que não fossem apropriadas para ela ali germinar e nascer e produzir, mas a semente era boa. E quando eu estava pensando nesse texto, veio então ao meu coração: é tempo de semear. É tempo de semear a boa semente. Estamos vivendo tempos tão difíceis que há muitas sementes sendo semeadas. A semente do ódio, da angústia, da tristeza, do sofrimento, da dor. Muitas sementes têm sido semeadas neste mundo, até mesmo entre os lares, entre as famílias. Mas nós que temos a boa semente, somos semeadores e estamos prontos para semear, não a semente da guerra, da dor, da tristeza, do sofrimento, mas semear a boa semente. A boa semente da paz. Primeiro ponto. É tempo de semear a boa semente da paz. Gálatas 22:5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz e mais outros. Lá vai narrar outros frutos. E os frutos, logo quando temos o fruto, nós logo pensamos em uma semente. Quando comemos um fruto agradável, delicioso, procuramos ver naquele fruto se tem uma semente. E a semente da paz, ela é uma boa semente. E ela precisa ardentemente, o mais rápido possível, precisa ser semeada. Por quê? Porque estamos vivendo tempos de guerra, tempos difíceis. Guerra entre as nações, guerra entre as famílias, guerra nos lares. É preciso semearmos a semente da paz. Somos os semeadores e que estamos nesse mundo. Há semeadores que temos conhecimento de que há uma boa semente e de que ela precisa ser semeada. E não importa onde ela vai cair, não importa em que coração ela vai cair. O importante é semear a semente da paz. E aquele coração que tiver com o coração pronto, a terra preparada, essa semente ela vai germinar, ela vai brotar e ela vai crescer e ela vai gerar paz onde a gente estiver. Estamos inseridos na sociedade em vários lugares e onde nós estivermos como semeadores de Cristo, nós precisamos semear a paz. Somos tentados a semear a discórdia, a semear muitas vezes a confusão, mas nós precisamos ter sempre em mente: somos semeadores de Cristo. E o semeador de Cristo está sempre pronto para semear a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento
4:7, que a paz de Deus ela excede. Eu e você somos os semeadores de Cristo para semear a paz que excede a todo o entendimento. É tempo de semear a boa semente da alegria. Estamos vivendo tempos de muitas lágrimas, tempo de muita dor, de muito sofrimento, né? Passamos aí uns 2 anos do Covid, terrível, muitas dores, muitas lágrimas, muita tristeza, mas agora é tempo de semear a alegria. Somos semeadores da alegria, temos em nós a alegria de Cristo. E também lá em Gálatas 22 também fala desse fruto, o fruto da alegria. E nós, como servos do Senhor, como semeadores do Deus Todo-Poderoso, do grande Senhor da Seara, nós temos a semente da alegria em nós. Lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor estiver no nosso coração, nós vamos semear a corações entristecidos, a corações que estão sofrendo com as dores desse mundo, com as tristezas desse mundo. E a alegria do Senhor, ela vai nos dar força para também passarmos pelas dores, pelas angústias, pelos sofrimentos que a vida, que o mundo lança contra nós. Somos semeadores de Cristo. É tempo de semear a boa semente da alegria. Vamos ter em nós sempre a alegria, embora as lutas desse mundo queiram nos afrontar, queiram tirar de nós a alegria, mas nós temos a alegria do Senhor, que é perene em nós, que é permanente em nós. É tempo de semear a semente, a boa semente da alegria. A outra coisa é tempo de semear a boa semente da bondade. Lá também em Gálatas 5:22 também nos traz o fruto do Espírito, também é a bondade. Lá temos vários frutos, entre os tais está também a bondade. E nós, como servos do Senhor, como ceifeiros na obra de Deus, precisamos estar unidos também dessa semente, para semear entre nós a bondade. O mundo está permeado de muita maldade, de muita dor, de muita tristeza, de muitas coisas ruins. O mundo quer nos afrontar, o mundo afronta uns aos outros. Às vezes, onde nós estamos inseridos, as maldades são às vezes tramadas contra nós que somos ceifeiros e obreiros do Senhor. Mas nós precisamos ter em nós a semente da bondade. No meio da maldade, vamos semear a bondade, porque é o fruto do Espírito. E a Bíblia diz também, em Efésios 4:32, diz que antes sede uns para com os outros benignos. Benignos é ser bondosos. Bondosos no meio da maldade, que muitas vezes servos de Satanás se lançam contra nós. Às vezes nós recebemos maldade, muitas das vezes, dentro das nossas famílias, pessoas se lançam contra nós com maldades, com inveja, tentando nos destruir. E nós precisamos estar munidos dessa semente, para quando for permeado a semente da maldade, nós então levarmos a semente da bondade, e a semente da maldade, ela vai ser sufocada pela semente da bondade que está conosco, que está em nossas vidas. É tempo de semear a boa semente da bondade. É tempo de semear a boa semente, a semente da fé. Vivemos tempos onde as pessoas não querem mais acreditar em Deus, como nós ouvimos um relato de uma criança que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, nem nas canções, nem nas músicas. Imagine então que tempo nós estamos chegando. A falta de fé tem se alastrado pelo mundo. A falta de fé tem chegado aos lares, tem chegado às famílias, tem chegado às escolas, tem permeado a sociedade. E nós, que temos a semente da fé dentro de nós, não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos espalhar a fé. Hebreus 11 descreve ali a fé. Há muitos relatos em Hebreus 11 de fé, de pessoas que viveram a fé, que provaram a fé, que foram provados e a sua fé permaneceu. Nós precisamos também, no mundo em que nós estamos vivendo, na sociedade em que nós estamos vivendo, nós precisamos propagar a fé que temos em Cristo Jesus.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Mateus 8, 5 a 13, vai narrar também uma história profunda, interessante, a história do centurião. E aquele homem, ele demonstrou tanta fé quando ele foi à procura de Jesus, porque tinha em sua casa um servo, um empregado que estava doente, que estava moribundo e que estava atormentado. E a Bíblia diz que aquele homem foi em busca de uma cura, foi em busca de uma libertação para o seu servo. E ele foi à procura de Jesus. E quando ele pediu a Jesus que curasse o seu servo, Jesus, então, não precisou ir à casa daquele centurião, porque ele disse que não precisava, Jesus não precisava ir lá. Mas que se Jesus desse uma palavra só de comando, aquele espírito ia abandonar aquele moço, aquela enfermidade ia sair, ele seria curado. E Jesus então disse: olha, nunca vi tanta fé em Israel. Que essa fé, que ela possa também permear o nosso coração, que nós possamos buscar encher o nosso coração de fé no Senhor. A Bíblia diz que se nós não tivermos fé, devemos pedir a Deus, ao Senhor, e Ele vai acrescentar a nossa fé. E um dia os discípulos também fizeram isso. Os discípulos pediram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Que nós também possamos ter a nossa fé acrescida, porque estamos vivendo num mundo difícil e nós vamos enfrentar ainda problemas maiores, dificuldades maiores, e a nossa fé será testada cada vez mais. E aí nós precisamos então viver a fé. É tempo de semear a boa semente da fé. Essa semente da fé ela é extremamente importante nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias difíceis que nós estamos vivendo. E os dias difíceis que virão, por quê? Porque as coisas não vão melhorar. A tendência do mundo é ficar cada vez pior, cada vez mais difícil. Nós vamos ouvir cada vez mais coisas terríveis acontecerem. Coisas terríveis já estão acontecendo. Se nós nos ligarmos à televisão ou irmos à internet, nós vamos ver notícias difíceis de todos os lados. E é por isso que a nossa fé precisa estar aumentada, precisa estar firmada no nosso Senhor. E nós precisamos, no nosso meio, no lugar onde nós estamos, viver a nossa fé, propagar a nossa fé, porque é tempo de semear a boa semente da fé. É importante isso. A fé não pode faltar nos dias em que nós estamos vivendo. É tempo de semear a boa semente também do perdão. O semeador, ele semeou a sua semente. E aqui não descreve qual foi a semente. Só diz que ele semeou. E nós temos muitas sementes a serem semeadas. E entre elas nós temos a semente do perdão. Tem faltado perdão nos nossos dias na sociedade. Muitos crimes, muitas maldades acontecem por quê? Porque falta o perdão. Muitas mortes acontecem hoje em dia também porque falta perdão. Muita gente tem morrido porque simplesmente não liberou perdão. E a dor, a raiva, a angústia tomou conta do coração ao ponto de que a pessoa não conseguiu se libertar, não conseguiu liberar o perdão e ela morreu. E ela partiu para a eternidade. Outros estão matando, tirando a vida de outrem, porque não conseguem perdoar aquele que lhe ofendeu, não conseguem perdoar o seu ofensor. É tempo de semear a semente do perdão. Assim como o Senhor Jesus perdoou a nós, nós devemos perdoar. É importante lembrar que a oração do Pai Nosso refere-se a isso, que seremos perdoados se perdoar aquele que nos ofendeu. A Bíblia também diz em Efésios 4:32 que antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. É necessário perdoar. É uma semente importante para os nossos dias, porque vivemos dias em que o perdão tem sido escasso. A raiva, a dor, o ressentimento tem invadido os corações das pessoas e o perdão tem sido difícil de ser liberado. E nós aprendemos que quando liberamos perdão, nós também somos abençoados.
porque o nosso coração é limpo e a nossa alma desfruta de uma paz que não tem dinheiro nesse mundo que pague. É tempo de semear a boa semente do perdão. É tempo de semear a boa semente do evangelismo. Estamos vivendo dias difíceis. As outras denominações e religiões têm propagado a fé deles, do jeito deles. Mas nós temos a boa semente, a semente de Jesus Cristo, a semente que traz o homem para perto do Senhor. E essa semente ela é propagada quando nós evangelizamos. Quando nós saímos, quando nós falamos, quando nós pregamos Jesus, nós estamos evangelizando. É tempo de lançar essa semente, a semente do evangelismo. E disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É hora de pregarmos o evangelho de Cristo. Pregarmos com as nossas vidas, com a nossa oração, com o nosso bom testemunho, com a nossa honestidade, com a nossa forma de viver. É hora de pregar o evangelho do Senhor. É hora de lançar a boa semente do evangelho de Cristo através do evangelismo. Vamos mostrar aos nossos vizinhos, lá na escola, aos nossos colegas, lá no trabalho, que nós temos um Deus que salva, que liberta, que restaura, que transforma, porque estamos vivendo no meio de uma sociedade distante de Deus e precisa ardentemente, o mais rápido possível, se voltar para o Senhor. Esta é uma semente importante também, que nós precisamos semear. E por fim, e não menos importante, nós precisamos e devemos semear a boa semente do amor. É tempo de semear a boa semente do amor. Em Gálatas 5:22 também diz do fruto do Espírito, do fruto do amor. E é como é importante. E 1 Coríntios 13:13 diz que o mais importante é o amor de Cristo. Deuteronômio 6:5 nos traz o amor como um mandamento. O amor, ele não é só um fruto, ele não é só uma semente, mas ele é um mandamento. Devemos amar uns aos outros. E é através do amor que nós podemos sair e semear a boa semente. O semeador, ele saiu a semear e ele semeou a sua semente. E ele fez isso por amor. Embora a semente tenha caído em lugares tão difíceis, lugares em que ela nasceu, mas logo pereceu, mas ele, com seu amor, ele semeou a boa semente. Assim somos nós. Precisamos semear a semente do amor onde estivermos. E esse amor será demonstrado através das nossas orações, através do perdão, do evangelismo, através de todas as sementes pelas quais nós pensamos nessa noite, da paz, da bondade, da alegria. Devemos semear a boa semente, porque o mundo está carente de boa semente. O mundo tem semeado a semente da inveja, do ódio, da dor, do ressentimento. Mas nós, a Igreja de Cristo, estamos aqui. E nós temos em nós temos nas nossas vidas, nos nossos corações, a boa semente que o Senhor Jesus nos deu para semear. Esse é o Senhor da seara. Esse tem as sementes que o mundo precisa para ser melhor. Esse tem a semente que o mundo precisa para viver aqui e para se preparar para a eternidade. Porque lá estaremos para sempre com o Senhor. Que nós possamos pensar nisso. Que semente eu tenho semeado? Qual é a semente que eu tenho semeado ao meu redor? Que eu tenho semeado na minha casa, na minha família? Que eu tenho semeado lá no meu trabalho? Que eu tenho semeado na minha escola? Que eu tenho semeado por onde eu tenho passado? Devemos nos lembrar sempre. Eu sou um semeador. E no meu alforje, na minha sacola, há sementes a serem semeadas. E essas sementes, elas são boas. E quando elas caírem em boa terra, elas vão dar bons frutos. E nós vamos ver os frutos prosperarem da semente que nós vamos lançar. Que o Senhor possa nos mostrar
que possa falar ao nosso coração e nos mostrar de que forma nós possamos então semear as sementes que Ele tem posto em nossas mãos para semearmos como semeadores da sua seara. Amém?